Bem, nós vamos iniciar então aqui este vídeo acerca da criação de bases de dados para aplicações em Android com o App Inventor e eu vou começar por explicar o problema e depois vamos passar à parte prática, onde eu vou mostrar passo a passo como podem fazer então a criação desta base de dados e a seguir a ligação da base de dados à app em si. Eu vou começar então pela explicação, mas vou pedir que não saltem isto, que tenham muita atenção, porque sem perceber bem o que está a ser explicado, não vai ser muito claro o que vão fazer a seguir. Ora, reparem, nós já fizemos aqui esta ligação entre uma app Android, feita com o App Inventor, e o Bazar no telemóvel. Como é que resolvemos isto? Resolvemos isto com o nosso TinyDB. E o TinyDB, então, permite-nos guardar informação. Não interessa muito se é uma base de dados, se é uma lista, se são dados soltos. A ideia é que o TinyDB permite guardar os dados no telemóvel da pessoa. Mas como é fácil perceber, isto resolve o problema quando eu quero ter os dados só no meu telemóvel. Por exemplo, eu tenho uma lista de compras, tenho os meus contactos, ou coisa semelhante, e aí isto resolve o problema sem muitas dificuldades. Mas quando eu quero guardar uma base de dados na web com o meu App Inventor, isto não funciona. Imagine que eu tenho, por exemplo, um site ou uma aplicação, uma aplicação, uma app de vendas. É claro que quem vai trabalhar com a base de dados não é só o utilizador, é também a pessoa que trabalha com as vendas em si, a loja, vamos chamar assim, o programador e o utilizador. Portanto, há pelo menos três pessoas, ou muitas, não é? São muitos utilizadores, que vão trabalhar com esta base de dados e, obviamente, elas não podem guardar cada um os dados no seu telemóvel. Portanto, este é o problema. Eu quero ter uma app que vai aceder a uma base de dados que é de utilização para várias pessoas, não só para uma pessoa. E, portanto, esta base de dados tem que estar na web. Então vamos ter que utilizar mais ferramentas. Não é possível ligar diretamente esta app Android à base de dados remota. Não há nenhum controle que permita fazer isto. Então, ferramentas vamos utilizar? Duas. Vamos utilizar aqui o MySQL e uma API em PHP. Porquê? Bem, o MySQL porque é um motor de base de dados, portanto vai ligar aqui a base de dados, que é quase universal. Quase todos os sites gratuitos que permitem armazenamento de dados têm MySQL. E nós vamos utilizar um site que tem o MySQL e é bastante simples de utilizar. Portanto, isto é quase universal. Mas o MySQL também não liga diretamente ao Android. Vamos chamar, vamos dizer assim, o App Inventor não tem nada que ligue diretamente ao MySQL. E como é que resolvemos isto? Com o PHP. O PHP vai nos permitir ligar ao MySQL através de alguns comandos que eu vou mostrar. Então o percurso completo seria este aqui. Nós vamos fazer com que a app Android ligue à API PHP. A base de dados remota vai ser criada com o MySQL e depois essa ligação já se pode fazer com alguma facilidade. Portanto, o percurso completo é este. Nós vamos criar uma app que liga a esta API em PHP, que está já na web, portanto é um site, vamos chamar assim. Não é um site como vocês costumam ver, mas não deixa de ser um website. Este site liga ao MySQL, porquê? Porque no mesmo sítio onde nós temos as páginas PHP, vai estar também este motor MySQL, que liga a base de dados que está no mesmo site remoto. Como isto é uma base de dados que está na web, qualquer computador, qualquer
A aplicação Android em qualquer sítio do planeta pode ligar a esta base de dados, então o nosso problema fica resolvido. Então, recapitulando, o que é que temos de fazer? Primeiro, nós vamos criar a base de dados com o MySQL. A seguir, vamos criar esta relação entre o PHP, portanto, criar a API PHP para ligar ao SQL e, por último, vamos fazer então a ligação entre a app Android e o PHP. Portanto, este é um percurso mais ou menos longo, vamos fazer por partes. E antes de começarmos, eu vou só rapidamente explicar o que é este CRUD. Não sei se já ouviram falar disso, mas o CRUD é um acrónimo que quer dizer isto. São as operações que podem ser realizadas com uma base de dados. Então, o C é de create, ou seja, as operações para acrescentar registro à base de dados. Quando eu acrescento, por exemplo, eu estava a falar do site de vendas, não é? Eu, quando acrescento um utilizador, ou seja, eu registro-me no site, eu estou a criar um registro. Ler ou pesquisar os registros, lá está, quando, por exemplo, eu vou ver os produtos, eu estou a fazer uma leitura ou pesquisa. Um update, o update, atualizar os registros da base de dados. Por exemplo, o desenvolvedor ou a pessoa da loja pode, por exemplo, alterar os preços ou alterar as quantidades. Isto é um update. E delete é apagar. Um produto que já não esteja a ser vendido, ou uma encomenda que eu fiz, mas depois já não quero desistir da encomenda, quero apagar a encomenda. Isto é o delete. Estas são as operações básicas e eu vou mostrar uma de cada vez. Podem estar aqui a pensar que isto será muito complicado, porque vocês podem saber muito pouco de PHP. E nós vamos utilizar PHP. Mas eu vou mostrar que estes comandos básicos, portanto, essas operações não são comandos, operações básicas, são repetitivas, ou seja, faz sempre a mesma forma e só alteram basicamente as tabelas e os registros. Portanto, utilizando este modelo que eu vou mostrar, isto é bastante simples. Tem que ser bem organizado. Então, recapitulando, vamos começar por criar aqui esta base de dados remota na web. Para isto, nós vamos aqui utilizar um site que é este, o 000 Web Host. Ok? Vamos usar então o 000 Web Host. Eu já tinha conta, eu já fiz isto mais que uma vez, mas para vos ajudar a fazer isto, eu vou outra vez fazer o processo desde o início. Primeiro, então, vou abrir aqui o site. Ok? Então, nós vamos criar aqui uma nova conta. Clique aqui no entrar. Do zero. Vocês vão ter que criar uma conta também. Cada um vai criar a sua. E vamos então registrar. Bem, eu se calhar vou entrar com o Google. Eh, É assim, nós temos que entrar com uma conta Google. A conta da escola não serve porque o, o webhost não conhece o domínio samiranda.net, portanto não dá para entrar com a conta da escola. Vocês quiserem que criem uma conta Google, ou se já tiverem uma, podem entrar com essa conta. Pode ser uma conta qualquer. Não se preocupem depois em usar, vocês podem depois criar outra conta, não há problema algum. Então vamos fazer este processo aqui. Eu já tenho uma conta aqui que é uma conta já que eu já não uso quase para nada. E vou entrar com esta. Ok. Então está aqui, a conta já foi criada. E agora vamos criar aqui o nosso site. Eu vou parar aqui. O vídeo vai ter uns cortes porque o software que eu estou a utilizar só permite 10 minutos de gravação consecutiva. Este não é o problema. Bem, vamos criar um site. O nome aqui é indiferente. Isto é só para fazermos um teste. Não vai ser utilizado para mais nada. Ah, o que eu vou criar aqui é uma agenda, mas isto também não é importante. Vocês podem pôr o nome que entenderem. Portanto, eu vou chamar aqui teste 3P2. Ah, vamos ver se ele aceita. Eu acho que eu já tinha feito um parecido com este. Vamos ver se ele aceita.
A senha, eu vou pedir que vocês escrevam a senha, que depois aguardem em algum sítio para não se esquecerem, não é? Vou usar aqui uma senha aleatória. Portanto, estes dados vocês devem guardá-los sempre. Será que eu vou parar e vou ver o que é que se passa? Bem, como devem ter reparado, se repararem aqui na data, já passou um dia, porque o erro não saiu, era do site, não era daqui, não era meu. Mas, então eu criei o website para poder alojar as páginas que nós vamos utilizar no nosso trabalho. Depois aparece-me aqui este ecrã. Eu não quero nenhum dos dois, não vou instalar o WordPress, nem vou selecionar nada. Mas vou selecionar este aqui para ver se ele sai. Pronto, já está aqui. Ok, então vimos aqui ter a página a este, vamos chamar assim, este gestor de fecheiros. É isso, faltava uma palavra. Bem, aqui no 00 Web Host e o nome que eu pus aqui ao site é este. Estão a ver? Teste Agenda 3P2. Vocês podem ver o nome que quiserem, isto não tem interesse. Nós vamos colocar todas as páginas aqui nesta pasta Public HTML. Então, vou abrir aqui isto com dois cliques. E todas as páginas que eu quero criar, eu vou colocá-las aqui. Eu vou mostrar como é que se pode criar aqui uma página, mas só para título de exemplo, porque eu vou enviar-vos as páginas por, vou colocar as páginas no Classroom ou por e-mail, ainda não sei bem como é que vou fazer isto, mas vou permitir que vocês acedam a essas páginas de criação e do CRUD, não é? Que eu tinha acabado de mostrar, vou usar aqui, do CRUD, que é aqui o Create, Read, Update e Delete. Essas páginas são, são quase que modelos. Nós só precisamos depois de alterar aqui os nossos, as nossas tabelas e os campos. Desculpem lá estar aqui a gaguejar um bocado, mas já passou bastante tempo entre uma coisa e outra. Tá. Bem, mas antes de fazer isto, tem que criar a base de dados, não é? Portanto, já está aqui criado o site. Eu agora vou para trás um bocado. Posso fechar isto, depois vou tocar. Este está-me aqui a indicar, portanto, a hospedagem gratuita tem expira, não é? Mas para o que nós queremos chega perfeitamente, isto tem um ano. Aqui então vou a gerir e vocês vão ver aqui que aparece, está aqui o painel de controle do site, do teste da Agenda 3P2 e por aqui por baixo eu tenho então as bases de dados ou bancos de dados que têm em português do Brasil, estão a ver aqui, tanto faz. Então eu vou criar aqui uma base de dados para gerir este exemplo. Portanto, para ser uma coisa bastante simples, eu vou criar uma base de dados só com duas tabelas, que vai se chamar Agenda. Para guardar alguns contactos, que é uma coisa bastante simples e que vocês facilmente conseguem perceber o que é que faz. Está bem? Portanto, eu vou abrir aqui a parte dos bases de dados. Isto demora sempre um bocadito, isto eu não cheguei a dizer, mas este site tem alguns deficiências, como viram, às vezes há problemas. É gratuito, mas não é perfeito. Então vou criar aqui uma nova base de dados. O nome da base de dados pode ser agenda, podem pôr o nome que quiserem. O nome do utilizador, sei lá, um nome qualquer, 3P2, por exemplo. E a password, vou pôr aqui uma password estilo teste. Eu tenho que ter todas estas opções. 3 e 2, outra exclamação. Ok, assim pode ser. É melhor guardar isto, portanto eu vou guardar esta password para não me esquecer. Ele não quer este ponto de exclamação pelos vistos. Não, ele até precisa.
Estou aqui a ver com outro problema. Lá está. Outra vez aqui um erro que eu não percebo muito bem porque, o que é que se passa. Ora bem, agenda, teste. Se calhar era aqui que estava o problema, não era a password. Outra vez, teste 3P2, ponto de exclamação. Outra vez vou parar e vou ver o que é que se passa, só um momento. Aqui agora, depois de umas tentativas, ele criou a base de dados. Os dados estão aqui. Ok, só a password é que não é visível, portanto é melhor guardar a password em algum lado. Vou utilizar aqui o meu bloco de notas para guardar esta password antes que me esqueça dela. Bloco de notas. Ok, fica aqui guardada. E agora, nós já temos aqui a password, está aqui o utilizador, está aqui o. Vocês vão ver que estes dados depois vão ser necessários, mas eles estão aqui. E eu então vou agora criar aqui com o PHP-admin, não sei se foi muito rápido, mas vocês vão aqui, tem aqui o PHP-admin, abrem. Isto é o gestor da base de dados. Isto é a página onde vão gerir a base de dados, tem esse aspecto. Ok? O aspecto que vocês vão ter aqui é este. Eu, por acaso já tinha aqui feito um, mas vou apagar isto e vou voltar a criar. Então aqui vou. Como é que eu apago isto? Operações. Estou a dizer aqui uma coisa para. Vamos aqui o novo então. Ai não, a base de dados é esta. Peço desculpa. Eu não ia pagar nada. Eu já estou a pensar em coisas diferentes. Portanto, a base de dados está aqui. Ok? E agora eu vou criar duas tabelas. Uma tabela é de utilizadores e outra tabela para os registros dos contactos. Ok? Bem, então vou parar aqui um bocadinho e já continuo. Bem, eu parei um bocadinho para fazer aqui um rascunho de como é que vou criar estas bases de dados, porque é necessário saber os campos que vamos criar. Então, para a tabela utilizador, eu vou ter aqui quatro campos, colunas que são campos. Então, a tabela vai chamar utilizador, colunas 4, vou criar. Então, eu vou ter aqui pode ser mesmo um ID, que vai ser identificador do utilizador, que vai ser inteiro, o nome, o login e a password. Ok? Então, se esses são esses os campos que nós queremos, o ID, o nome, o login e password para o utilizador. O ID pode ser mesmo inteiro, o nome obviamente não vai ser inteiro, vai ser texto, um varchar. Vai aqui para nós, texto vai ser varchar, tipo de dados. O login também é varchar e a password também é varchar. Portanto, isto é tudo texto, isto pode ser inteiro. Nesta base de dados, eu não sei se já utilizar alguma vez, isto é bastante simples, basta definir os tipos para aqui o tamanho. Nós, tudo que é varchar, tudo que é texto é preciso de um tamanho. Vou pôr aqui, por exemplo, para o nome 50 caracteres, para o login 15 e para a password também 15, não precisa de mais que isso. E depois eu tenho que definir uma chave primária. Bem, eu não sei como é que se vocês já conhecem mais ou menos a teoria de base de dados, devem conhecer, já falaram disto em outra disciplina, mas eu preciso de uma chave. A chave aqui é o ID vai ser um número, cada uma pessoa vai ter um número diferente, porque eu posso ter nomes iguais ou logins iguais, não pode acontecer, mas o nome é sempre diferente. Então aqui no índice eu escolho primário, e neste caso, como o nome vai ser, desculpem, o ID vai ser um número inteiro 2, 3, 4, 5 por em diante, eu posso escolher aqui o auto-incremento. Assim, eu não preciso me preocupar com o número, o próprio sistema incrementa o número automaticamente. Portanto, o primeiro vai ser o número 1, o segundo o número 2, o terceiro o número 3, e aí sucessivamente ao infinito. Portanto, recapitulando, tenho quatro campos. Este pode ser um número inteiro, estes são texto, os tamanhos podem pôr o que quiserem. A chave primária é o ID e vai ser auto-incremento. Depois de fazerem isto, guardem. E eu tenho aqui então a minha primeira tabela, que é a utilizadora.
Vou criar mais uma tabela. Ups, não queria clicar naquilo. Vamos aqui o novo então, pode ser por aqui também. Vamos ter também quatro campos para o utilizador, para a agenda. Eu vou chamar esta tabela então. Pode ser contacto, agenda não, contacto. Então no contacto, o que é que nós podemos ter aqui no contacto? Em princípio, o contacto de uma pessoa tem pelo menos o nome da pessoa, o telefone e o e-mail. Para termos aqui uma diferenciação entre as pessoas, vamos colocar aqui um ID também. Aqui o telefone e o e-mail. Outra vez, tem inteiro, estes podem ser de tipo texto, baixar. O telefone também é texto, antes que perguntem. Se quiserem depois eu explico melhor porquê. O nome pode ter 50 caracteres, o telefone não deve ter mais que 15, o e-mail pode ser maiorzito, pode ter talvez 50 também. Mas são valores na sorte, nós estamos a fazer uma experiência. Aqui na mesma, isto é chave primária e autoincremento. Então, isto é uma base bastante simples. Recapitulando então, aqui o contacto tem quatro campos, que são o ID, que é a chave, o nome, telefone e e-mail, este ID é a chave e é autoincremento. Ok. Ok? Agora, vamos fazer aqui uma coisa que é, para eu conseguir utilizar a base de dados, primeiro eu tenho que ter um utilizador, não é? Pelo menos um, para conseguir utilizar isto. Então vamos criar aqui um utilizador já. Eu vou aproveitar e mostrar como é que se faz isto. Aqui no utilizador, eu vou inserir um registro. Este inserir é para inserir um registro. Então vou colocar, por exemplo, aqui o valor 1. Vou pôr aqui o meu nome, Alexandre. O meu login pode ser mesmo este. Já tinha guardado aqui. E a password de qualquer coisa. 1, 2, 3, 4. Ok? Podem pôr o que quiserem. É só para eu conseguir garantir que eu consigo entrar na base de dados. Que eu consigo entrar na base de dados, desculpa. Que eu consigo entrar no. Sim, na base de dados, pode-se chamar assim. Sem estar a desenvolver uma página para isto. Então eu tenho aqui um utilizador que é o meu administrador. Se quiser chamar administrador, também pode chamar. Pronto. Então, quadro. Já está. Eu já tenho aqui então um utilizador. Que é este. Portanto, esta parte aqui, que nós tínhamos de criar a base de dados, já está criada. Ok? Esta parte está criada. Com uma SQL, eu já criei a base de dados. Agora vou começar então a fazer a criação do meu API em PHP, esta parte. Como eu disse, eu vou enviar uma parte, as páginas por mail ou pelo Classroom para vocês, porque escusam de estar a passar este código ponto a ponto, mas como é o meu objetivo aqui explicar o que é que estamos a fazer, acompanhem aqui pelo menos a criação de um deles, ok? Bem pessoal, então agora vamos começar a fazer a criação do nosso API em PHP. Então já sabem como é que se. Devem ter alguns conhecimentos aqui, pelo menos o mínimo de PHP para isto, não é? Bem, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É criar aqui esta ligação. Esta ligação que está aqui entre o meu API e a base de dados MySQL. Esta ligação, esta coisa aqui. É a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar isto. Então o que eu vou fazer aqui nesta página é isto, é criar esta conexão entre o meu PHP e a base de dados. Para isso eu tenho então que definir aqui alguns campos, alguns dados, vamos chamar assim, o servidor. Tenho que definir qual é a base de dados. Tenho que definir qual é o utilizador e tenho que definir qual é a password. Isto para todas as situações. Ok? Então tenho que definir isto tudo. Então vamos ver. Primeiro, o servidor. Se vocês forem aqui ver, isto eu posso fechar esta página. O servidor aqui é o localhost.
Ok? Então vamos aqui ao nosso o servidor localhost. Não é isso que eu queria. Localhost. Se bem que eu vou ter que aproveitar. Aquilo é a password, não é? Localhost. A base de dados chama-se. Aqui outra vez. Agenda. Isto está entre aspas que são valores de texto, não é? O utilizador é isto. E a password está aqui. É claro que esses valores vão variar. O localhost, neste caso, vai ser sempre igual, mas aqui os valores vão variar de acordo com a base de dados criada. Como é óbvio, não é? Está bem? Portanto, estes são os valores que nós precisamos para criar esta conexão. Eu vou aproveitar e vou já guardar isto. É assim, vocês devem guardar isto numa pastinha. Ok? Faz jeito guardar isto numa pasta para depois poderem utilizar muitas vezes. Ou se quiserem, podem fazer uma coisa que eu não aconselho tanto, mas podem fazer uma coisa que é criar diretamente aqui no 00 Web Host. É possível criar estes ficheiros diretamente aqui. Eu já se calhar já vou mostrar isto aqui a bocado, outra forma de fazer isto. Mas eu prefiro guardar numa pasta no meu disco rígido e depois fazer o upload dos ficheiros, porque assim fico sempre com uma cópia. Se houver algum problema, fico sempre com uma cópia. Enquanto que se eu estou a criar diretamente no site, pode acontecer um erro e eu fico sem nada. Ok? Ora bem, para o resto do código que eu vou precisar, eu vou criar aqui uma variável chamada conexão e vou utilizar este comando, esta instrução do PHP, que faz então esta ligação entre o meu, o meu API e a base de dados em MySQL. É o new MySQL e o servidor, o passo do servidor, o utilizador, password e a base de dados. Eh, Depois, se há aqui algum erro, se eu tiver aqui um erro na conexão, ele vai mostrar esta mensagem, se não, vai dizer isto. Isto vai ser só para fazer um teste, está bem? Pronto, então eu vou criar aqui uma pastinha para isto. Eu vou criar aqui uma pasta para isto no meu disco rígido que ainda não tenho. Deixa-me criar aqui uma pasta. Eu vou chamar isso API. Mas podem chamar o que quiserem, ou até podem não chamar nada. Eu vou colocar aqui então este o fecheiro, vou guardar ali. E isto tem que ter extensão API, PHP. E se quiserem procurar aqui, vamos procurar a extensão PHP para garantir que fica guardado como deve ser e chamar-lhe conexão. Eu vou chamar conexão. O nome também não é muito importante, mas assim eu sei exatamente o que é que eu estou a fazer. Prontos. Agora, convém fazer um teste. Ok? Eu já tenho aqui a conexão e eu vou fazer aqui um pequeno teste só para ver se está a funcionar. Não quer dizer que isto vai fazer absolutamente nada. Só para ver se esta conexão à base de dados está a funcionar como deve ser. Então, como é que vou fazer este teste? Primeiro, eu tenho aqui o site, que é este. O teste agente 3P2 está aqui. Ok? Vocês devem, se estiverem nesta parte, conseguem ver aqui deste lado este link. Abrem o link. Ok? O site, o nome completo é este, 3P2 agente. Se quiserem já guardar isto, podem guardar. Um fecheiro de bloco de notas. E agora eu vou fazer o quê? Vou aqui a. Vamos lá ver se eu não me engano. Painel de controle. Gestor de fecheiros. E vou aqui fazer o upload deste fecheiro. Este é o upload, está aqui. Escolher o fecheiro.
Só tudo com calma. Façam isto ao vosso ritmo, sem pressas. O que interessa é que chega ao fim e isto funciona. Ok, então tem aqui a conexão que eu acabei de fazer. Pronto, já está aqui criada. Já tenho aqui a primeira página. Então vou aqui chamar conexão.php. Como viram, ligação bem sucedida. Portanto, funcionou. O meu teste está a funcionar. Se vocês tiverem, se der aqui uma mensagem diferente, não aparecer a página. Portanto, se vocês tiverem aqui uma mensagem diferente, não aparecer nada, ou aparecer uma coisa diferente, é porque alguma coisa falhou. Então parem e vejam o que é que correu mal. Vai um bocadinho para trás. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma coisa que pode correr mal. Imaginem que eu tinha aqui. Agora vou ter que estragar um bocado isto, não é? Portanto, imaginem que eu tinha aqui. Vou abrir isto. Imaginem que eu tinha aqui posto. Tinha-me enganado na password e tinha esquecido de pôr este ponto de exclamação. Ok? Aqui a password eu peguei o ponto de exclamação. Vou guardar. Só para vos mostrar que isto. Vou fazer aqui o reload e vão ver que ele deu erro. Ok? Deu este erro. Se acontecer isto, já sabem que alguma coisa não correu bem. O que deve acontecer aqui neste ponto é que ele deve dizer ligação bem sucedida. E pode acontecer aqui uma série de situações diferentes em que a ligação não é bem sucedida. Cada caso será um caso, mas tem que ver aqui esta mensagem. Ligação bem sucedida. Tá? Mas para já eu estou a fazer a conexão. Portanto, aqui agora eu vou tratar do meu crudo. O processo é longo. Tá? Agora vou tratar do meu crudo. Eu posso começar por qualquer lado, não é? Mas faz mais sentido, se calhar, começar por criar os registros. Se eu não criar, não posso ler nada. Certo? Começar pela criação dos registros. Ok? Então, eu vou começar por este ponto. Reparem que os registros vêm da aplicação do app Inventor. E o que eu vou fazer aqui, então, é receber estes registros para acrescentar. Os registros, como eu já disse, têm essencialmente o registro do utilizador, que tem o nome, login e password, e os registros da agenda que tem o nome, telefone e e-mail. E agora, para ser diferente, vou mostrar como é que podem fazer isto aqui diretamente. É possível. Vocês podem clicar aqui no New File, criar um fecheiro e vamos chamar isto criar utilizador.php. Criar utilizador.php. E agora eu posso escrever aqui o código. Não será, pelo menos para mim, tão fácil, mas também pode ser. Isto está muito pequeno. Portanto, nós vamos começar por incluir aquele fecheiro que criamos há bocado. Isto é necessário para estabelecer a ligação à base de dados. E depois vamos receber da app Android os dados que eu preciso. Neste caso, o utilizador tem nome, tem o login e a password. E vamos utilizar o get. O array get, para quem ainda não viu isto ou não se lembra, é aquele array que permite que os dados sejam enviados através de um formulário. Ou desculpem, do link da página. Eu tenho dois arrays, um chama-se post
e outro chama-se GET, que permitem estabelecer comunicação e enviar dados através de uma página, ou neste caso uma app. O POST envia através do formulário, o GET é através do link da página. Então, na nossa app, nós vamos criar um link que vai enviar estes dados aqui. E agora eu vou estabelecer aqui o nome se eu quiser, das variáveis que vou utilizar. Para não fazer confusão, vou colocar os mesmos nomes. E assim eu sei que na minha app eu vou ter um campo chamado nome, vou ter um campo chamado login e vou ter um campo chamado password. Ok, feito isto, nós agora vamos criar uma consulta em SQL que me vai fazer o inserir. É o insert into. Eu não sei até que ponto vocês sabem SQL, mas se não souberem, perguntem e na altura eu dou uma explicação mais básica disto. Aqui vou passar à frente porque penso que já viram esta parte. Então, a tabela chama-se utilizador. Eu estou a falar da tabela que nós criamos na base de dados. Values. E agora tem que ser uma plica. Primeiro vou colocar aqui um nulo. Este nulo vai entrar no lugar do ID. Deixa-me mostrar aqui isto outra vez. Por acaso não precisava ter fechado aquilo, mas... Então aqui o utilizador, como eu vou mostrar agora, tem essencialmente 4 campos. Está aqui no ID, o nome, login e password. Como o ID é do tipo autoincremento, eu tenho este autoincremento, eu não preciso preencher, ele preenche de forma automática. Mas para o sistema fazer isto, eu tenho que pôr aqui esta constante que é o nulo. A seguir, o nome. Portanto, a ordem tem que ser igual ao que está aqui. Portanto, nome, login e password. Password. Atenção às plicas. Peixe. Já me enganei aqui. Não me enganei nada, está bem. Portanto, isto é a consulta que eu quero utilizar. O insert vai inserir numa tabela, a tabela utilizador. Os valores são estes. Está direitinho. E agora eu tenho que executar a consulta, portanto, fazer com que isto seja executado sobre a base de dados. Portanto, fiz aqui um corte, senão este vídeo vai ficar imenso. Bem, depois de fazer isto, eu vou aqui executar a consulta e tenho aqui uma verificação se as coisas resultaram. Isto é importante para que depois, na app, ele possa dar mensagens a dizer se isto funcionou ou falhou. Então está aqui o criar o utilizador. Eu não posso esquecer de guardar. Portanto, aqui não houve problema nenhum. O problema de criar isto como eu estou a fazer aqui é que se eu tivesse agora um erro, por exemplo, na rede, o código que eu fiz desaparecia. O principal problema é este. E agora então vou criar as outras páginas. É assim, agora para poupar algum tempo e como eu vou enviar isto, não vou mostrar o código passo a passo, vou só explicar o que está feito, vou criá-los, vou colocá-los aqui e depois explico o que ficou feito, ok? Bem pessoal, continuando então a nossa lição sobre a criação da API, nós vamos passar então ao segundo passo do CRUD. Eu não sei se já disse isso, mas este CRUD tem que ser feito para cada uma das tabelas da base de dados. Como nós temos duas tabelas, em princípio temos que fazer, grosso modo,
um create para cada um read para cada um update para cada um delete para cada uma das tabelas. Mas nem sempre isto é obrigatório ou é necessário. Reparem que, por exemplo, eu vou falar aqui da tabela utilizador. A tabela utilizador eu posso fazer um create e tenho que fazer agora o read, ou seja, o de utilizadores. Para quê? Porque se aquilo é um utilizador, aquilo serve para fazer o login. E portanto, o que eu vou mostrar agora é o login da tabela utilizador. Mas o update, por exemplo, atualizar, o que é que eu posso atualizar na tabela de utilizadores? Vamos aqui voltar a abrir, eu vou mostrar aqui outra vez. Aqui a tabela utilizador. Agora aqui um bocadinho. Portanto, o que é que eu posso aqui fazer com a tabela utilizador que seja passível de atualização? Não tem aqui, se calhar, nada que seja interessante. Podia fazer, podia, porque as pessoas podem alterar a password. Mas neste caso que nós estamos a fazer só um exemplo, eu posso alterar a password, mas isto não é assim muito necessário. Então eu vou optar aqui por fazer apenas duas operações com a tabela utilizador. Uma é o registro, que já fiz. Portanto, a pessoa registra-se e entra e cria um utilizador novo, porque quando vai utilizar a aplicação faz um registro. E depois, a aplicação verifica se o login está correto. Imagina que a pessoa quer entrar na agenda com o seu telemóvel e ele faz então aqui o login na aplicação. O update e o delete, ou seja, atualização e apagar, se calhar não tem grande interesse. Apagar o utilizador, por exemplo, podia-se fazer. Atualizar podia-se fazer, mas no nosso caso não vamos fazer. No caso da tabela contacto, eu vou fazer todas as operações dos contactos, da agenda. Vou criar um novo contacto, ver os contactos, apagar e atualizar os contactos. Vamos fazer todas as operações para ver como é que funciona o teste completo. Está bem? Mas depois temos que adaptar então cada uma das operações ao que nós queremos fazer. Por exemplo, quando eu faço login, o que é que eu vou ver? Eu vou fazer uma pesquisa na base de dados, sim, vou pesquisar os registros, mas vou só pesquisar a ver se o login está correto. Ou seja, o utilizador escreveu corretamente o seu login e a sua password. Então, eu aqui vou. E eu peço que não saltem isto, embora eu tenha enviado este código para vós, que não saltem esta parte, isto é importante, acompanhem. Para fazer o login é preciso então colocar o login, colocar a password e a seguir eu vou fazer aqui um select, portanto uma operação de pesquisa, que é a leitura. Pesquisa e leitura basicamente aqui são sinónimos. Uma pesquisa a tabela utilizador. Então faço um select asterisco como utilizador, ou é o login que foi aqui fornecido, e a password é a password que foi aqui fornecido. Portanto, imagina que eu, por exemplo, coloco o meu login, Alexandre, seria aqui esta string, e 1234 é a password. Quando eu executar a consulta, o que vai acontecer? Ele vai encontrar aquele utilizador. Como encontro o utilizador, quando eu faço aqui este comando, esta instrução, MySQL enumerous sobre esta variável, ele vai devolver 1. Portanto, encontrou uma linha. Se encontrou uma linha, eu posso dar a mensagem acesso concedido. Se não encontrar, imagina que eu tenha colocado um login errado ou a password trocada. Ele vai dizer erro no login ou password. Portanto, isto é o login, como estão a ver, é bastante simples, para a nossa aplicação. E nesta tabela utilizador, eu vou fazer só estas operações. Ok? Na tabela de contactos, eu vou fazer as operações todas, então vou mostrar de seguida uma por uma, cada uma das operações, e depois vejam, essas operações são, vamos dizer assim, depois adaptáveis para cada caso. Eu tenho que apenas trocar aqui a tabela e se calhar os campos. Ok? Então já a seguir vou mostrar todas as operações, vamos ficar aqui com o site mais ou menos feito. Bem, então eu tenho aqui um pequeno. Isto ficou muito simples. Depois, no final de fazermos os testes, vamos dar aqui um jeitinho melhor a isto. Ficou bastante simples. Mesmo para que vocês percebam o que eu estou a fazer. Então, este aqui, o inserir contato, não liguem muito aos nomes. Inserir ou criar é a mesma coisa. Aqui eu também chamei ver, contacto, ver ou pesquisar, é a mesma coisa. Portanto, os nomes das páginas, vocês podem pôr os nomes que entenderem, desde que sejam nomes identificativos que estão a fazer. Portanto, isto aqui é inserir o contacto, então eu vou fazer com insert into. Vou inserir o nome, telefone e e-mail. Outra vez, eu vou mostrar aqui que a base de dados tem nome, telefone e e-mail. Estão a ver aqui, não é?
nome, telefone e e-mail. Então, são estes dados que eu vou inserir por esta ordem. Voltando aqui. Então, nome, telefone e e-mail. São os valores lidos. Faço um insert into, agenda, values. Reparem que isto dá para inserir utilizadores, deu para inserir contactos, dá para inserir sapatos, roupas, prendas, o que vocês quiserem. Basta alterar aqui o nome da tabela e estes campos serão de acordo com aquilo que tem na vossa tabela. O resto fica tudo igual. Depois, eu tenho aqui o pesquisar o contacto, também já tinha mostrado há bocado, quando fiz o login, é fazer um select. Aqui este select é um bocadinho diferente, porque reparem, eu não vou pesquisar um contacto em particular, são todos, e aqui eu chamei a agenda, peço desculpa, mas aqui está errado. Contacto. Quando eu vier para vocês já vai direitinho. Aqui eu troquei o nome, contacto. Esqueci aqui eu pus direito. Aqui está bem. Então ele vai fazer select as from contacto, vai pesquisar e depois este while vai simplesmente verificar se ele já leu todas as linhas da consulta. Como são 4 campos, ele vai escrever aqui o primeiro campo, o índice 0, o segundo campo, o índice 1, o terceiro campo, o índice 2, quarto campo, o índice 3. 0, 1, 2, 3, vai mostrar isto em cada linha. Está bem? Se calhar vou pôr aqui um barra N para depois de mudar de linha. Mas isto depois, como eu disse, no final fazemos os ajustes necessários para que isto fique mais apresentável. E isto vai ficar mesmo assim bastante simples. É só para vos dar uma ideia. Quem depois na parte precisar de mais ajustes, eu ajudo depois. Isto é para ficar mesmo muito simples. Depois vou utilizar um update. Update de contacto. E eu decidi, isto foi eu que decidi, que só vou atualizar o telefone e o e-mail, que não vou atualizar o nome. Vou só mudar de nome. É esquisito, não é? Mudar o telefone ou o e-mail acontece. Mudar o nome está mais esquisito. Então a pessoa dá o nome e atualiza-se o telefone e o e-mail desta pessoa. E por fim, apagar o contacto. Escolhe-se o nome para apagar e apaga-se o nome associado a este contacto. Ok? Então delete from contact where não igual. Bem, eu estou a assumir que vocês conhecem já estas instruções SQL, devem ter dado isto em SI. Se não conhecem, eu posso aí na altura dar-vos uma explicação com mais calma sobre o que isto é. Para este vídeo não ficar demasiado longo, eu vou ficar por aqui. Agora, vou fazer aqui um pequeno teste para ver se isto está tudo a funcionar. Primeiro, eu já tenho isto, como eu disse, está aqui numa pastinha. Esta é. Eu criei aqui todas essas páginas numa pasta para ter uma cópia disto. Vou fazer agora o upload para o meu servidor. Vou fazer aqui o upload. Portanto, não é preciso tudo. Estas aqui já estavam. Esta aqui já estava. Esta aqui também já estava. Sou eu. Eu não usei nada. E agora que eu tenho aqui as páginas todas, eu vou fazer um pequeno teste. Este teste, vocês, pronto, convém fazer, para ver se está tudo a funcionar. Também, mas se não quiserem, fica por vossa conta. Então, eu vou primeiro aqui abrir o site. Vou aqui a minha página inicial do Webhost, abrir o site. E agora vou, como fiz anteriormente, vou chamar as páginas só para fazer um teste, é só mesmo um teste de. Nós chamamos teste de mesa para ver se está tudo a funcionar. Primeiro, a conexão. Como já viram, isto tem que estar aqui a ligação bem sucedida. Agora vou testar aqui, por exemplo, criar utilizador. Esta página que está aqui. Vou fechar isto. Vou criar utilizador, que é esta página que está aqui. Eu vou testar, talvez o login. Login. Eu já fiz aqui um login. Lembra-se que eu criei ainda já um login que é Alexandre 1234, está aqui. Alexandre 1234. Então eu posso testar. Como é que eu faço o teste?
Isto é mesmo só para fazer o teste. Também a aplicação não vai funcionar assim, como é óbvio, senão ninguém conseguia trabalhar com ela. Isto é fazer aqui um login.php, login.php, e depois passar os dados assim. Ponto de interrogação, nome, ou login, desculpa, login igual a Alexandre e password igual a 1234. Deu erro. Deu erro no login ou password. Por que é que deu este erro? Será que eu não escrevi Alexandre? Não, desculpa, é Alexman. Então já vimos que realmente o erro é justificado. É Alexman, não é Alexandre. Alexandre é o nome, não é o login. Então, Alexman, acesso concedido. Se vocês criaram, claro, o utilizador, façam o teste com o utilizador. Essas mensagens depois eu não preciso delas, isso é só para fazer o teste. Agora vamos criar um utilizador, portanto será aqui esta a página de criar o utilizador, que eu já fechei, mas estava aqui. É esta, em que eu preciso dar o nome, login e password. Vamos tentar então. Então vou chamar aqui criar utilizador.php. Eu preciso passar então deixa eu ver que a memória já está a falhar, nome, login e password, o nome, um nome qualquer, pode ser o Chico, igual a Chico, e login é o Chico também, e password igual a 4321. Uma coisa qualquer só para fazer o teste. Se eu executar isto, ele diz registro inserido, portanto está correto. E reparem que ele criou aqui na base de dados. Se eu fizer aqui um refresh, se eu fizer um refresh não acontece nada. Ai, está aqui. Até criou o Chico duas vezes, não sei bem porquê. Posso apagar um deles. Não sei porque criou o Chico duas vezes, mas pronto, já apaguei um. Aqui o Chico. Se calhar fiz aqui algum erro na página. Era preciso verificar se não tem aqui duas vezes ou. Não. Não sei porque é que fez isto, mas pronto. Então já este está a funcionar também. Vamos testar agora, por exemplo, aqui o inserir um contacto. Então vamos testar aqui, vamos pegar aqui na nossa página de teste, inserir contacto. E eu volto a repetir, só estou a fazer isso para testar, ninguém vai mexer na aplicação assim. Para inserir um contacto, eu preciso do nome, do seu Tone, e aqui o telefone 9123456 e o e-mail tone@gmail.com. Por acaso aqui foi, não, ele registrou, mas houve aqui um erro, portanto temos que ver qual é o erro. Linha 6. Eu escrevi mal, com certeza escrevi mal e-mail. Pus aqui um traço, não tem traço, então vou apagar aqui o traço. Volto a fazer o teste. Ele agora vai meter a segunda vez o tono, mas não faz mal, registro inserido, vai aparecer duas vezes o tono. Eu posso apagar a seguir, não há problema. Até colocou mais que duas vezes. Aqui qualquer coisa que não está bem. Porque ele está a fazer duas vezes cada coisa. Eu volto, no entanto, a dizer que isto é só para teste, não é. Mas como estão a ver, ele inseriu o registro. Está a fazer duas vezes a inserção. Opa, é isso que eu queria mostrar. Então, agora vamos ver a outra página que é o. Onde é que eu ia? Eu já fiz o criar o inserir o contacto.
via do contacto. Portanto, basta-me depois chamar aqui o ver contacto. Não, como não tem não recebe nada, basta fazer ver contacto, chamar ver contacto. Então vamos chamá-lo via de contacto, via de contacto, ponto PHP. Está a mostrar aqui, estão a ver o texto, hora. Está num formato muito esquisito, mas nós depois podemos pôr isto melhor. Ok? Mas estão aqui a aparecer os dados. Então está a funcionar também. Depois destes, falta ver atualizar o contacto. Então, por exemplo, eu vou mudar o telefone do Tony. Então, tenho que fazer assim. Tenho que passar o nome, o telefone e o e-mail. Atualizar contacto. Ponto PHP. Vou passar o nome. É o Tony. E telefone. Eu vou alterar o telefone. Ainda por bocado era 9123456 agora vou pôr 987654321, um número qualquer, só ver se atualiza. E-mail será, vou pôr a mesmo, Tone. Ou posso trocar, vamos dizer que passou para passar de Miranda, tonesademiranda.net. Então, vamos ver se atualizou. Como estão a ver, atualizou, também está a funcionar. E o fim, posso apagar o Tone. Para apagar, basta dizer que eu quero apagar o contacto. É apagar que se chama, não é? É apagar contacto, está aqui. E vamos apagar o Tone. Só para testar. O Tone não tem interesse. Apagar contacto. Tem que dizer qual é o contacto que vou apagar. Ponto .php. Nome igual a Tone. Registro apagado. Portanto, já não deve ter aqui nada. Se eu agora fazer aqui um refresh, não vai aparecer nada. Perfeito. Não aparece nada. Ok, então, esta parte aqui do API fica assim. Bem, esta parte aqui do API já está feita. Eu já criei a base de dados, já fiz isto. Portanto, neste vídeo vamos parar por aqui. Falta-me fazer a parte então do App Inventor, que vai ligar a este API. Então este vídeo vai ficar por aqui, já está bastante extenso, por isso eu vou parar. Dúvidas, perguntem-me na aula e eu tento explicar melhor, com mais calma. E até o próximo.